Vamos lá, vamos para mais um bate-papo aqui enquanto eu me maqueio, né? Porque vocês sabem, vocês que me acompanham, sabem que eu faço reuniões online com as mães que querem aprender a trabalhar online como assistente virtual, né? E essas reuniões acontecem toda segunda-feira. Eu não posso simplesmente ligar uma câmera e aparecer de qualquer jeito para elas, né? Porque a gente sabe que o nosso trabalho tem que ser encarado, por mais simples que seja o nosso trabalho, encarar o nosso trabalho com profissionalismo. Aí teve uma criatura que veio aqui, nesse último conteúdo que eu fiz de Maqueia e Fala, falando que eu já começava o conteúdo de maneira péssima, porque eu estava me maquiando. Sendo que eu quero deixar claro aqui que o meu público-alvo, para quem eu falo, são para mulheres, e mulheres se maqueiam, certo? Então não é possível que uma mulher vá se doer, ficar com raiva, porque eu estou conversando ao mesmo tempo que eu me maqueio. Já falei aqui que esse meu canal, ele não será voltado para temas sobre Portugal. Eu uso o nome Portugal porque eu estou em Portugal e eu observei que aqui em Portugal tem muitas mães brasileiras e também portuguesas querendo aprender a trabalhar online, querendo entender como é que começa, como é que funciona, e eu estou nesse mercado desde 2018. Então, eu estou utilizando, inclusive, o meu conhecimento de marketing, o meu conhecimento na prestação de serviços online, para eu poder fazer uma renda aqui em Portugal, já que eu não consegui trabalho aqui, né? E essa renda, inclusive, que vai me fazer voltar para o Brasil. Existem muitas mulheres aqui em Portugal também querendo voltar para o Brasil e não sabe como. E eu deixo claro que a renda do digital, ela pode ajudar a vocês que querem voltar, como eu quero voltar, a você pagar sua passagem, entendeu? Então, esse conteúdo aqui que eu faço, Maqueia e Fala, ele é um conteúdo que para mim serve muito, porque enquanto eu vou me arrumando para poder entrar online e conversar com as minhas alunas, com as meninas da assistência, as meninas que eu dou assistência para elas aprenderem a trabalhar no digital, eu já faço um conteúdo aqui para vocês também, falando sobre dificuldades, que por exemplo, no último vídeo, a dificuldade que está sendo de eu me inserir no mercado de trabalho português. E nesse conteúdo de hoje, eu quero falar justamente para você que quer voltar para o Brasil, que não sabe como, que está aqui, já tentou de tudo e não consegue trabalho. São muitas. Só na minha comunidade Mães no Digital, eu tenho 100 mães. Sabe o que é 100 Maria? Sabe o que é 100 mulheres, 100 mães, sem ter como trabalhar, sem conseguir emprego e pior ainda, não saber como fazer uma renda extra, até porque aqui em Portugal, para fazer renda extra, por exemplo, como lá no Brasil, que a gente vende bolo no pote, faz brigadeiros, né, faz todas essas coisas assim para poder se virar. Para lá é muito mais fácil, e aqui a gente não consegue fazer isso. Elas estão literalmente de mãos atadas. E é no digital que elas podem conseguir aí uma renda para poder estar aí voltando para o Brasil, caso seja do interesse delas. E caso seja do interesse de continuar, ao menos tem aí uma renda extra, né? Uma renda que, bem ou mal, pode ajudar elas a continuar aqui. Eu, sinceramente, não sei como. Porque, veja bem, se eu visse que o dinheiro, na grande maioria das vezes, do digital vem do Brasil. Nosso dinheiro no Brasil, ele vale 6 vezes menos do que o euro. Então, para eu poder ter aqui pelo menos um valor mínimo, né, um salário mínimo português, eu tenho que fazer 6 mil reais todos os meses em vendas. Eu não vou estar aqui mentindo, dizendo que você consegue fazer 6 mil reais todos os meses em vendas, inclusive de forma anônima, só agora que eu comecei a aparecer, para poder, inclusive, pegar minha outra parte, que é a parte dos clientes, né, de assistência virtual.
Então, assim, eu não consigo enxergar como alguém que faz renda com o digital aqui em Portugal vai conseguir aí um salário bom, grande, gordo, para poder continuar aqui, né? Até conseguir um emprego, talvez, mas para viver 100% do digital não dá. Então, é por isso que eu falo que é uma renda extra. Nunca falei ao contrário. Já no Brasil, 3, 4 mil reais se consegue viver bem, sim, pelo menos na minha região, que é a região Nordeste. Principalmente se a pessoa tiver aí casa própria, já tiver seu carro, né, quitado e comprado, então consegue viver uma vida menos preocupada do que com 400 euros, né? Porque 3 mil reais vira 400 euros. O que se faz com 400 euros aqui? Não paga nenhum aluguel, tá? Não paga nenhum aluguel das casas daqui de Portugal atualmente. Então, assim, o digital ele é maravilhoso. Eu aconselho a todas as mulheres começarem. Quem não quiser entrar na minha comunidade, pode começar sozinha. Vai ter mais dificuldade? Vai. Porque quando a gente tem ajuda, quando a gente tem direcionamento, quando a gente tem uma estratégia, quando a gente já tem as coisas aplicadas por alguém que já tem resultado, que no caso eu tenho resultado, eu faço vendas todos os dias, tanto na Temu, quanto na Kiwify, quanto na Hotmart. E eu mostro aqui todos os dias. Inclusive, teve um dia que eu botei o meu resultado e veio uma pessoa falar que era mentira o meu resultado, porque o Pix automaticamente mudava para dólar. Olha que loucura, a pessoa nem esquece do trabalho de ver direito o que eu tinha mostrado ali. Eu faço vendas em real e em dólar, no caso em euro, né? Eu faço vendas em real e em euro. Porque quando a Kiwify recebe um pagamento em euro, ela automaticamente, por ela não ter, eu não sei porquê, por ela não lê euro, ela lê dólar. Então ela já converte o euro para dólar. E ela me mostra em dólar a venda. Mas quem comprou foi em euro. E eu recebo em real, não é em dólar. Quando chega para eu sacar, vem em real. A outra venda que estava em Pix, era Pix mesmo. É porque primeiro ele gera o Pix e depois ele gera a venda aprovada. É assim, a pessoa nem entende como é o funcionamento da plataforma e já vai falando... É porque as pessoas, eu noto que as pessoas aqui na internet, elas têm ansiedade de comentar. Elas nem observam o conteúdo todo. Por exemplo, eu comecei o conteúdo, já começa a falar pela primeira frase que eu falo. Isso é qualquer conteúdo aqui na internet. Não observa o andamento da conversa, ou seja, as pessoas estão completamente sem paciência para escutar o que a outra pessoa tem a falar. Com isso, estão aí atropelando as coisas, atropelando a própria vida, atropelando a vida dos outros, porque não tem paciência de escutar. Sempre que eu falo aqui sobre o digital, o que eu falo exclusivamente para mulheres, porque desde 2021... o meu foco de formação, de ajuda é para mulheres. E mulheres, mães. As mães, elas têm mais dificuldade para voltar para o mercado de trabalho depois que elas são mães. As que não têm dificuldade é porque tem uma rede de apoio magnífica que fica aí com seus filhos para poder trabalhar. Nem todas as mulheres, a maioria das mulheres não tem essa rede de apoio magnífica, entendeu? E com isso elas ficam aí de mãos atadas com problemas para voltar a trabalhar. É o meu caso, é o caso de muitas. Eu não sou exceção, muito pelo contrário, eu sou uma regra. A regra, infelizmente, eu estou falando principalmente para o Brasil. A regra no Brasil teve filho, mais de 50% das mulheres vão ser demitidas quando voltar da licença maternidade. Eu não posso afirmar como é em Portugal, mas o que eu vejo em Portugal é que as mães dessas mulheres, as avós das crianças, elas ficam com os filhos dessas mulheres para elas trabalharem. Então, elas têm aí uma rede de apoio, elas têm aí mais probabilidade de se desenvolverem. Ainda mais que
muitas portuguesas trabalham em horário normal, das 9 às 5. Isso é um horário muito bom. A maioria das imigrantes, elas não conseguem esse trabalho, elas vão trabalhar em trabalhos noturnos, em trabalhos que das 14 às 22. Então, com quem elas deixam os filhos delas? Como é o meu caso, apareceu trabalho para mim na fábrica das 14 às 22, mas é o horário que o meu esposo já trabalhava. Então, não poderia entrar no mesmo horário que ele, simplesmente porque às 17h30 as crianças saem da escola. Quem vai buscar as crianças na escola, sendo que eu não tenho rede de apoio? Então, assim, as pessoas precisam entender o contexto social das outras. Eu consigo entender o contexto social dos ricos, consigo entender o contexto social dos pobres, consigo entender o contexto social da classe média. Atualmente eu estou no contexto social dos pobres aqui. Eu sou uma imigrante pobre aqui em Portugal. Então, assim, não tenho rede de apoio. E muitas que estão me seguindo atualmente também é do mesmo jeito. Elas estão no mesmo pote que eu estou, né? No pote que a gente foi dividida. Então, a internet sempre vai ser a nossa fonte como que eu posso dizer, nossa fonte de segurança. Aqui a gente consegue, por exemplo, fazer conteúdo. Nesse conteúdo a gente consegue ganhar dinheiro, porque o conteúdo ele é monetizado uma hora ou outra. Por isso eu digo, entre no YouTube, faça conteúdo, fale, não importa essas pessoas, como aparece aqui muitas pessoas falando, dizendo que eu estou... enfim, várias coisas, né? A gente sabe. Entra aqui e sai aqui. Inclusive, é bom pra gente, porque tem os comentários fazem com que o conteúdo seja entregue. Além disso, tem o compartilhamento de links, que são os links de afiliadas. Se você se afiliar à Temo, você coloca na descrição do seu conteúdo um link de afiliado. Quem clicar ali já salvou o cookie. Se ela fizer uma compra na Temo, a comissão é sua. Entendeu? Além disso, você pode aprender a prestar serviços. Esses serviços são serviços, por exemplo, de assistência ao marketing, serviço de assistência ao atendimento ao cliente, ao atendimento ao aluno do infoprodutor. Você pode prestar serviços se você tem uma formação superior, como, por exemplo, jornalismo, comunicação. Você pode prestar serviços de redigir textos, de corrigir textos, enfim, tem várias possibilidades na internet que você só vai conseguir enxergar quando você der o primeiro passo acompanhando quem já está aí tendo resultado. E é isso que as pessoas aqui na internet não conseguem compreender. E mostrar para o mundo, e olha, eu consigo lhe ajudar. Entendeu? E que bom que essa internet existe para isso, porque a pessoa que usa um instrumento maravilhoso desse para destilar ódio, para falar mal da vida dos outros, para fazer picuinha, ela não tem noção do poder que é esse instrumento aqui, não tem noção do poder que ela tem segurando aqui, que é um celular. Esse celular, se você souber utilizar, você faz dinheiro com ele, entendeu? Quantas vezes, com a minha loja de presentes, quantas vezes eu fiz venda só pelo Instagram, a pessoa simplesmente passava o Pix e eu mandava pelo motoqueiro, entendeu? Ou ela já fazia o pagamento e vinha pegar mais tarde. A minha própria Sailândia, que vendia pelo iFood. Então, assim, isso daqui é um instrumento magnífico de fazer dinheiro. E o digital é apenas uma das grandes possibilidades. Ou seja, você pode começar sendo uma afiliada e você pode aí depois criar seu próprio produto, como é o meu caso, que é a minha comunidade, vender e ajudar centenas de mulheres. Eu ajudo centenas de mulheres. É incrível isso, não é? Então, assim, quando eu venho aqui falar que você que está em Portugal, que está passando dificuldade, está passando problema, ou pessoas que estão na França, Espanha, enfim, e não sabe como sair desse problema, e eu convido a entrar no digital, é porque eu consegui resolver um pouco do meu problema, que é não ter um emprego aqui em Portugal, começando no digital. Isso em 2018. De 2018 até hoje, eu nunca deixei o digital. Embora eu tenha aberto minhas lojas físicas, eu sempre usei o online para vender. E eu ensino você a vender online o tempo todo aqui. Estou lhe ajudando a perceber que isso daqui não é só ficar observando a vida alheia, entendeu? Como eu tenho muitas.
Sendo que, como muitas das minhas alunas, das participantes da comunidade falam, eu tenho uma maneira mais diferente de falar, porque eu falo numa linguagem popular e eu deixo tudo muito claro. Eu deixo muito claro que a internet precisa ser usada para você, que é mãe, fazer o seu dinheiro aqui. Seja vendendo produto Avon, seja vendendo produto digital, tá certo? E a conversa de hoje foi essa. Isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, tá certo? Ativa o sininho, deixe seu comentário. Eu queria falar para os homens que não gostam de ver mulheres se maquiando, que o conteúdo é para mulher. Aqui eu falo muito para mulher. Eu sei que vem porque, como vê a questão Portugal, pensa que eu tô falando sobre Portugal. Mas não, Portugal não é o tema principal do meu projeto maior, né? Porque é o projeto da minha época que eu morei aqui. Então, eu usei assim, mas não quer dizer que isso vai ser para sempre assim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue, ativa o sininho e é isso.